Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é André Selga e eu sou especialista em formar fotógrafos profissionais há mais de 5 anos. E este é o Fotógrafo em Ação. E neste evento eu vou te mostrar um método simples para qualquer pessoa se tornar um fotógrafo profissional em apenas 30 dias, mesmo começando do zero. E para quem que é esse evento? Esse evento é para você que tem um equipamento, tem uma câmera fotográfica, que não sabe mexer, que quer ganhar dinheiro com seu equipamento, quer fazer ensaios de casais, quer fazer casamento, quer fazer pré-weddings, quer fazer aniversários de 15 anos, qualquer fotografia que você quiser fazer. Ou para você, que assim como eu tenho um hobby, por exemplo, gosta de viajar e quer registrar aqueles lugares lindos que você faz, tirar aquelas fotos maravilhosas. É para você esse evento. Antes de conhecer a F-Stop, eu não tinha muita ideia de como que funcionava, né, o equipamento, né, fotográfico no modo manual. Né? Não sabia nem ver os negócios, né? Muito botão na câmera, comprei para tirar foto da lua. Na verdade, eu não conhecia nada da câmera e eu tinha vontade mesmo, olhava aquelas fotos maravilhosas, né? Coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir. A gente não tem noção nenhuma, a gente acha que fotografar é só pegar a câmera, né? E clicar ali, fazer fotos. Olha, eu diria que no mesmo mês que eu aprendi a utilizar o equipamento e entendi como é que funciona a fotografia, eu já comecei a fazer os meus primeiros ensaios. Corri, comprei uma câmera e no primeiro mês eu já fiz o meu ensaio, que foi o primeiro ensaio foi de gestante. Mas hoje eu conheço cada botãozinho ali, eu sei para que serve, o que eu vou fazer, quando eu vou sair, o que eu vou manusear ali, o que eu vou mexer. Hoje eu já consigo manejar ela, olha, eu já sei onde tem que apertar ali, mudar a cor, o ISO, tudo, a abertura. Quero estar fazendo muitas fotos, é o que eu quero daqui para frente. É o que eu amo fazer, hoje eu não me vejo fora da fotografia. Assim, eu não sei nem explicar, é um sentimento, é uma coisa de sentir mesmo. Então, assim, é amor demais, assim, eu gosto demais de fazer isso, eu amo demais fotografar. Então, eu quero estar, assim, fotografando muito daqui a alguns anos, muita criança, se Deus quiser. E antes da gente entrar no primeiro passo desse método simples que pode tornar qualquer pessoa um fotógrafo profissional em 30 dias, eu quero contar como esse método surgiu, como a fotografia ela entrou na minha vida. Quando eu comecei a namorar minha esposa, a Laís, isso tem 16 anos, ela falou comigo, né? Minha esposa é bailarina e ela comentou: nossa, eu tenho muita dificuldade, muito problema com as fotos dos espetáculos, as fotos dos ensaios, né, das minhas apresentações, porque não tem muito fotógrafo especializado em fotografia de dança. E eu não gosto do resultado, né? As fotos ficam ruins, elas ficam tremidas, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. E aí eu falei, nossa, tá aí um problema que eu posso resolver. O que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha um amigo que estava vendendo uma câmera, na época era uma Sony Alpha A33, lembro até dela. E aí eu cheguei para esse meu amigo e falei assim, olha, quero comprar seu equipamento. E aí fui e comprei aquela câmera. Aí eu cheguei para minha namorada e falei, olha, comprei uma câmera profissional e agora os seus problemas acabaram. Você vai ter as fotos mais lindas das suas apresentações. E aí eu achando, né, com aquela câmera e tal, fui fazer uma primeira apresentação dela, fotografar, pus lá no modo automático, tá? Fotografei o evento inteiro, fotografei o espetáculo inteiro. E quando eu fui ver o resultado, gente, que decepção. As fotos ficaram horríveis. Hora estava estourada, hora estava escuro, estava tremida, ela estava dançando, você não conseguia nem perceber, não estava nítido, né? Foi a maior decepção. Imagina ela, né, que ficou toda feliz quando eu falei que ia entregar ali as fotos maravilhosas daquele espetáculo. Acabou que ela não tinha fotógrafo, né, não tinha contratado nenhum fotógrafo, porque eu aqui, né, falei que ia resolver o problema dela. Não sei nem como que ela não terminou comigo, viu? Porque eu não entreguei nada, ficou horrível, ficou pior do que as fotos que ela já tinha anteriormente. E eu tô falando isso 16 anos atrás, não tinha celular para você registrar, então ninguém tinha tirado foto, né? Era tudo por uma câmera fotográfica. Então, gente, imagina, não teve nenhuma foto. E aí foi a minha primeira decepção. Por quê? Cara, eu achei que era só comprar uma câmera, pôr no modo automático, apertar o botão e pá, tudo ia acontecer. A foto ia ficar linda. E não, eu vi que não é.
eu precisava saber regular a luz, entender para que a foto não ficasse muito clara, para que a foto não ficasse muito escura, para que não ficasse borrado, né? Era uma foto de dança. Então eu tinha que ter uma velocidade correta para poder congelar a bailarina ali. Então foi a primeira decepção, achar que o modo automático é tudo, achar que você vai pegar uma câmera, colocar no modo automático, apertar e a foto vai sair pronta. O modo automático não entende o que você quer. E foi nesse momento que eu entendi que eu precisava estudar, eu precisava fazer um curso, precisava entender meu equipamento fotográfico. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e me inscrevi no workshop de fotografia de espetáculo. E quando eu cheguei no workshop, gente, foi a minha segunda decepção. Por quê? Porque o workshop era para quem já era fotógrafo, quem já dominava o equipamento, já dominava o modo manual. Não para mim, que só sabia apertar o botão e deixar no modo automático. Não aproveitei nada. Gastei um dinheirão com esse workshop e no fim não aproveitei nada. Minha segunda decepção na fotografia. E aí então eu percebi o quê? Que eu precisava do básico. Eu precisava aprender lá primeiro como é que eu colocava bateria, como é que eu colocava cartão, como é que eu colocava lente ali na máquina. Precisava entender o básico do equipamento, né? Eu não sabia nada, né? Só sabia fotografar ali, automático, apertar o botãozinho. E aí eu precisava de um curso que me desse isso. Eu precisava voltar do comecinho, né? Aprender do zero mesmo como mexer no equipamento. Uma outra decepção que eu tive, né, com a fotografia foi quando eu e a Laís fomos para o Egito, né? Pensei, vai dar tudo certo. Levei a minha câmera, minha Sony Alpha, falei, aqui não é espetáculo, né? Eu não vou ter que fotografar luzes, muita coisa. Eu acredito que o modo automático vai resolver meu problema e a foto vai sair boa. E aí fomos lá, nós para o Egito. Né? Não sei se você já foi, mas o Egito é lindo, né? Maravilhoso, aquelas pirâmides, é o deserto. E aí fiquei lá o dia inteiro fotografando, fotografei as pirâmides, fotografei lá os camelinhos, a Laís andando de camelo e tal. E aí a gente foi pro hotel. Né? Chegando no hotel, falei, vou pegar aqui algumas fotinhas aqui para poder já tratar aqui e a gente já poder postar. E aí peguei aquelas fotos, tirei o cartão de memória, coloquei no computador, né? Abri aquelas fotos e, gente, que decepção! Horríveis as fotos. Eu falei, caramba, gente, não é possível que o modo automático não vai me ajudar mesmo de forma alguma, nem aqui nessas fotos. Cara, e foi tão grande a minha decepção que eu lembro que até hoje, lá do Egito mesmo, do hotel naquele momento, eu já entrei na internet, pesquisei uma escola de fotografia no Brasil, de lá mesmo já fiz a matrícula para que assim que eu voltasse para o Brasil, eu já começasse o meu curso de fotografia. Que eu falei que eu tenho que aprender. Até quando que eu vou perder as fotos? Pô, eu fui lá para o Egito, perdi todas as fotos de viagem, não consegui fotografar. Até quando que isso ia acontecer? Então eu lembro, até hoje, claramente, naquele momento, lá do hotel, eu entrei e já fiz a minha matrícula para o curso. E aí eu voltei para o Brasil, né, e comecei o meu curso de fotografia. Foi um curso que durou 1 ano, confesso que foi um curso muito bom, mas para mim foi um curso muito longo, com muita informação que eu acabei não absorvendo, tanto que eu tive que fazer vários workshops depois, para poder relembrar algumas coisas que eu tinha aprendido, né? E é claro, depois de vários workshops, de mais alguns outros cursos, eu cheguei no sucesso. Né? Voltei para o Egito e aí fiz as fotos maravilhosas que eu queria fazer, as fotos realmente ficaram lindas, né? Eu comecei a fotografar bastante espetáculo, fui contratado para fazer espetáculos de várias escolas lá de dança e cheguei no sucesso, cheguei nas fotos que eu queria, naquele resultado maravilhoso, que a pessoa olhava e falava, uau, que foto linda, e eu cheguei nesse resultado. E aí um dia, pensando, olhando lá para trás, né, na minha jornada, né, de tudo que eu fiz para chegar até aquele momento, eu pensei, nossa, será que não tem alguma coisa mais simples, algum método mais simples, algum método mais organizado, né, mais rápido, para que uma pessoa possa chegar e ter os mesmos resultados que eu tive, né, que eu tenho, sem precisar passar por tudo que eu fiz, né, para aquele monte de curso, gastar aquele monte de dinheiro, gastar um monte de tempo, né, um método que seja rápido, um método organizado, que seja simples e que torne uma pessoa, né, capaz de fazer fotos incríveis. E eu vi que sim. E eu vi que se tivesse um método organizado, que fosse ensinado no tempo correto, com as práticas certas, você poderia transformar qualquer pessoa em um fotógrafo profissional, em um curto espaço de tempo. Poderia levar o nível de fotografia dessas pessoas a fotos incríveis, a fotos que outros profissionais fazem. E olhando tudo o que eu aprendi, eu vi que tinha um método ali.
E eu queria levar esse método para as pessoas. Eu queria que as pessoas conseguissem aprender tudo que eu aprendi, mas de uma forma simples, de uma forma rápida, sem gastar milhares de reais com cursos, sem perder muito tempo. E o que eu fiz? Eu chamei um grupo de amigos, que eu sei que gostavam de fotografia, alguns tinham câmera, e ali quase ninguém tinha feito um curso. E eu resolvi aplicar o meu método. Foi quando eu apresentei o método. E foi incrível, porque eu vi que em curto espaço de tempo, as fotos deles cresceram num nível absurdo. Eles gostaram, as fotos mudaram, o pessoal começou a comentar. E eu olhei e falei, gente, eu tenho uma coisa incrível na mão. Eu tenho um método incrível. E eu quero levar esse método para mais pessoas. O que eu fiz? Aí que eu falei, eu vou montar uma escola. Através da escola eu consigo alcançar muito mais pessoas. Aí foi quando surgiu a F-Stop. A F-Stop nasceu, ela cresceu, a gente expandiu, foram mais de 10 escolas abertas, mas mesmo assim ainda me faltava algo. Eu falei assim, nossa, nesses 5 anos de escola, nós formamos 3.000 alunos. Mas eu queria mais, eu queria alcançar todo mundo, eu queria que todo mundo tivesse acesso a esse método simples, esse método rápido, que poderia elevar o nível da fotografia da pessoa, poderia transformar ele em um fotógrafo profissional em um curto espaço de tempo. E foi aí que eu decidi, basta, chega, não quero mais que as pessoas sofram, que façam um curso sem necessidade, gastem muito dinheiro, chega. E foi aí que eu decidi ensinar o meu método para o maior número de pessoas possíveis. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu criei esse evento, o Fotógrafo em Ação, onde eu quero te ensinar de uma maneira gratuita como você pode chegar em tão pouco tempo e elevar o nível da sua fotografia. Em tão pouco tempo, ter todo o conhecimento para se tornar um fotógrafo profissional. Porque eu quero que você conquiste, eu quero que você tenha o mesmo resultado que eu tive com esse método que eu desenvolvi. E por que eu quero passar isso para você? Porque agora é o melhor momento para você se tornar um fotógrafo profissional. A gente está vivendo agora uma pandemia. Imagina que na pandemia agora, a maioria dos negócios estão fechados. E as vendas agora estão todas acontecendo de forma online. E para você vender online agora, o que você precisa ter? Precisa ter excelentes fotos dos seus produtos, porque é o visual que vende. Então olha a oportunidade agora que você pode oferecer para as empresas de tirar foto de qualidade dos produtos dela para que ela possa vender, aumentar a participação, aumentar as vendas dela online. Ou então para você que infelizmente perdeu agora o seu emprego na pandemia, para você que está sem rumo, está sem direção, que não sabe o que vai fazer. E a fotografia, ela pode dar essa oportunidade de uma nova carreira, de uma nova profissão, de você ser dono do seu próprio negócio, entre vários outros motivos. E vamos agora para o primeiro passo do meu método, que é detonar os principais erros que um fotógrafo iniciante comete. Como eu já comentei com você, nós temos hoje mais de 3.000 fotógrafos formados. Isso nos dá uma bagagem para entender quais são as principais dificuldades, quais são os principais erros, os 5 maiores erros que um fotógrafo iniciante, que um fotógrafo que está começando hoje na fotografia, comete. São erros que, por exemplo, podem desanimar você ao ponto de você fazer o quê? De você largar a fotografia ou gastar um dinheiro desnecessário. E quais são, então, esses 5 erros que você pode cometer e que você tem que evitar? E qual é o primeiro erro? O primeiro erro é equipamentos desnecessários. Eu já peguei muito fotógrafo que está começando a carreira, que investiu em todos os equipamentos que existem na face da Terra. Brincadeira, né? Que investiu em coisas desnecessárias. Eu comprei muita coisa desnecessária. Assim, sabe? Muita. Porque você sai achando que você tem que comprar tudo. É muito importante você entender que existem equipamentos para a área que você quer,
trabalhar na fotografia. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, eu quero ser um fotógrafo de paisagem, quero fotografar a vida selvagem, a vida silvestre, você tem lentes especiais para esse tipo de fotografia. São lentes que fazem o quê? Permitem que você fotografe de longe, por exemplo, né, um passarinho, uma onça que você não pode chegar perto, e você traga aquele assunto, né, que você está fotografando para perto de você. Ou então você vai fotografar, por exemplo, um aniversário infantil. Chega lá, você quer, na hora da mesa do bolo, por exemplo, tá todo mundo lá cantando parabéns e você vai tirar uma foto de todo mundo e às vezes a lente que você está é uma lente que vai te permitir que pegue só 2, 3 pessoas. Imagina a situação. Então você tem que ter uma lente que tem um grande ângulo de visão, que vai permitir que você pegue todo mundo, que todo mundo apareça na sua fotografia. E uma lente, por exemplo, que você pode usar para fotografar em um aniversário infantil é a própria lente que vem no kit da câmera. Quando você compra uma câmera hoje, geralmente a lente que vai vir é a 18-55. É uma lente hoje que a gente fala que é a lente básica, a lente padrão que vem quando você compra o seu equipamento. Então é uma lente que já tem um grande ângulo de visão e vai permitir, por exemplo, que você fotografe um aniversário infantil e consiga testar e consiga pegar todo mundo ali na sua fotografia. E a gente tem bastante exemplos aqui usando essa lente na nossa série Na Rota da Fotografia. Você pode assistir e nós estamos testando bastante para você entender como funciona principalmente o equipamento básico aí na fotografia. Então, conhecer o equipamento é super importante para que você compre o equipamento ideal, o equipamento correto, para que você não gaste desse dinheiro desnecessário. A gente sabe que não é um investimento barato, né? Os equipamentos estão caros, então você não precisa investir tudo isso. Então entenda, saiba certinho o ramo que você precisa, que você quer fotografar. Eu quero fazer em casamento, eu quero fazer ensaio, quero fazer fotos de natureza, quero fotografar surf, quero fotografar o esporte, para você entender e comprar corretamente, tá? Então, para começar na fotografia hoje, o que você vai precisar? Vai precisar de uma câmera, que pode ser uma câmera básica, uma lente, que pode ser uma lente básica também, como a 18-55, um flash, dependendo daquilo que você vai fotografar, principalmente se você vai usar muito a câmera para fazer eventos noturnos, e é claro, o que falta? Um cartão de memória, né? Que sem ele você não vai conseguir armazenar os seus registros. Eu comprei uma câmera da Canon, uma T7, foi com isso que eu comecei, né? Um cartão de memória bacana e foi isso, comecei com isso. Eu não precisei investir muito dinheiro, eu precisei comprar um kit da Canon T7, que eu gastei em torno de 2.000, 2.200 e só isso. Foi o suficiente para mim fazer os meus primeiros ensaios. Então esse é o equipamento que você precisa agora para começar na fotografia. Então não precisa investir e querer comprar todas as lentes, todas as câmeras, todo o equipamento que tem aí disponível para você. E para você que está assistindo aqui agora a nossa aula e ainda não tem o equipamento fotográfico e está se perguntando qual será que é o valor que eu vou ter que investir agora para começar a ir à fotografia. Hoje eu vou passar 2 modelos para você de câmeras, que são câmeras que eu gosto, da Canon, câmeras de entrada, mas que te permitem fazer uma fotografia muito bacana. O primeiro modelo é a Canon T100, hoje vai variar em torno aí de R$ 1.800, R$ 1.900. A segunda modelo é uma Canon T7, já está na faixa de R$ 2.200, R$ 2.300. Um flash, nós temos hoje alguns flashes paralelos, que são mais baratos, então você vai achar aí na faixa de uns 500, 600 reais. Cartão de memória, que hoje gira na faixa aí de 70, 80 reais. Então hoje você não vai gastar aí 3 mil reais para comprar o seu primeiro equipamento fotográfico. E se você está pensando assim, nossa, mas eu não tenho 3 mil reais, é muito dinheiro. Você pode parcelar hoje, existem lojas aí que parcelam aí em 12 vezes no cartão, tem até lojas que fazem em boleto aí, e com o primeiro ensaio que você fizer, você já paga essa parcela aí, a primeira parcela da sua câmera. Então você não tem desculpa hoje para não comprar o seu equipamento fotográfico, para não começar na fotografia. Então mais ou menos um valor aproximado de 3 mil reais é o que você vai precisar então para começar aí, para comprar o seu primeiro equipamento fotográfico.
Claro que se você quiser, você também pode investir no equipamento usado, que vai ser mais barato. Só que tem algumas ressalvas importantes para você, tá? Primeira coisa, verifique a procedência do seu equipamento. Verifique, né? Às vezes você está comprando de uma pessoa que você não conhece, então o equipamento pode ser um equipamento roubado, por exemplo. Eu não sei também se você sabe, mas o equipamento ele tem uma vida útil. Então às vezes você vai estar comprando equipamento, por exemplo, que já está quase no final da vida dele. Então você vai ter que investir, depois vai gastar, vai dar problema, vai ter que ir para assistência técnica, às vezes vai ficar mais caro o molho do que o peixe. Então cuidado também quando você for comprar um equipamento fotográfico usado, tá? Nesses R$2.000 a R$3.000 você vai comprar um equipamento novo, com 1 ano de garantia, você vai ficar tranquilo aí que se der algum problema aí no seu equipamento, a assistência vai arrumar sem custo nenhum para você, porque está dentro da garantia. Então é importante que você entenda o equipamento, entenda o que você precisa, mas saiba que para começar não precisa de um investimento tão alto, não precisa comprar todos os equipamentos do mundo, tá? Um kit básico, um kit de entrada, uma T100 e uma T7 já vai te possibilitar entrar, começar a entender aí a sua fotografia. Então, cuidado com esse primeiro erro, porque esse primeiro erro pode ser um obstáculo muito grande para você começar, porque às vezes você vai achar que você tem que investir lá 10, 15, 20 mil reais para começar, você não tem esse dinheiro e você não precisa desse valor. Como a gente falou, de uns 2 a 3 mil reais, você já compra aí o seu primeiro equipamento. E o segundo erro é controle da luz. Você comprou o seu equipamento fotográfico e aí você acha que simplesmente apertar o botão ali no modo automático a foto vai sair do jeito que você quer. E aí você tem as suas primeiras decepções com a fotografia, porque no modo automático a câmera faz o que ela quer, não o que você quer. Então você, fotógrafo, tem que aprender a controlar a luz, saber como o seu equipamento reage à luz, controlar a quantidade de fluxo de luz que vai entrar pela sua lente, controlar quanto tempo o sensor vai ficar exposto a esse fluxo de luz que está entrando pela sua lente, a sensibilidade desse sensor a essa luz que está entrando. Por exemplo, eu quero deixar uma foto mais clara, mais super exposta, eu tenho que saber fazer esse controle. Ou eu quero deixar essa foto um pouquinho mais escura, mais na penumbra, eu vou conseguir fazer. Então, fotógrafo, você que está começando agora, entenda sobre a luz. A luz, ela é super importante. Dependendo da luz e da forma como você usa a luz também, você pode alterar totalmente a sua fotografia. Então tem luz, por exemplo, que dá volume. E se você, por exemplo, usar essa luz às vezes numa modelo, você vai acabar engordando a pessoa. Assim também como você pode usar a luz, por exemplo, para fazer o quê? Uma redução de volume, para emagrecer uma pessoa. Então, dependendo do ângulo que você posiciona essa luz, você tem um efeito diferente na sua fotografia. Que luz que é melhor eu fotografar? Eu vou usar uma luz dura? Eu vou usar uma luz suave? Uma luz suave, por exemplo, você vai deixar o quê? Uma pessoa muito mais jovem, uma aparência muito melhor, enquanto uma luz dura você envelhece uma pessoa. Que horário que é melhor para fotografar? Eu vou fotografar o quê? De manhã é melhor? Meio-dia, 2 da tarde, final de tarde? Que horário vai ser melhor para fotografar? Onde eu vou ter o melhor resultado na minha fotografia? Eu vou mostrar para você aqui agora um exemplo prático de como funciona o controle da luz no modo automático e no modo manual. Eu estou fotografando aqui agora uma caneca e vou usar primeiramente o modo automático. O que é o modo automático? Onde a câmera vai decidir tudo, vai decidir o fluxo da luz, o controle da luz, sensibilidade, ou seja, todos os parâmetros ela que vai decidir. Ela vai dizer o que ela quer. E o resultado não foi o resultado que eu quero. Você pode ver que a foto ficou mais escura, a caneca está mais escura. O que eu quero fazer agora? Eu quero uma foto onde a caneca fica mais clara, o fundo vai ficar um pouco mais estourado, mas eu vou ter mais informação da caneca, ela vai ficar mais claro. Então agora eu mudei para o modo automático aqui, para o modo manual, desculpa, e agora eu vou fazer essa foto e vou controlar tudo. Então eu controlei aqui a luz para que entre mais luz na hora que eu estiver fotografando e a foto fique mais clara. E você pode ver o resultado que eu consegui aqui no modo manual, o que eu queria fazer. Então a caneca ficou do jeito que eu quero, o fundo mais estourado e a caneca com mais informação, a caneca mais clara. Terceiro erro é
Não entender de foco. Esse é um erro muito comum para quem está iniciando na fotografia. E é um erro muito importante, gente, porque eu falo que tem duas coisas na fotografia que a gente não consegue consertar depois. Uma coisa é quando você borra, eu não consigo desborrar. Então, por exemplo, eu queria congelar lá um jogador de futebol correndo e ele ficou tudo borrado. Eu não consigo depois no Photoshop desborrar. E outra coisa é foco. Se eu não fiz o foco correto, não coloquei o foco exatamente naquele ponto onde eu queria colocar, não tem conserto depois no Photoshop, não dá para você focar. Você consegue desfocar no Photoshop. Agora colocar o foco ali de novo, se você errou, não é possível. Então foco é um erro muito comum. Então, por exemplo, exemplificando para você, imagina que você foi, por exemplo, lá no aniversário, vai fazer um aniversário infantil. Então você tem todo mundo sentado ali na mesa, por exemplo, e você quer deixar todo mundo em foco naquela foto, né? Só que você não entende de profundidade de campo, que é a área onde eu tenho foco na minha foto. E aí o que acontece? Você foca na primeira pessoa, por exemplo, bate a foto e percebe que o pessoal ali na mesa que está sentado atrás, todo mundo ficou fora de foco. E já aconteceu até comigo também no começo. Ficou fora de foco, então não tem como corrigir depois. E é um erro comum. Então tem que entender como funciona a questão da profundidade, até onde vai o meu foco naquela fotografia, naquele momento, para que eu consiga colocar todos os elementos que eu quero ali, consiga colocar tudo em foco. Como é que eu travo o foco e reenquadro uma pessoa? Por exemplo, quero tirar uma foto de alguma pessoa e quero compor com um fundo, por exemplo, e eu quero deixar essa pessoa no canto, por exemplo, direito da fotografia. Só que quando eu vou bater a foto, por exemplo, o foco acaba saindo no fundo da foto, não sai na pessoa que eu quero colocar, que está ali na frente. Então, como eu consigo fazer o foco naquela pessoa, fazer o enquadramento da foto para que ela fique no canto e que o fundo fique desfocado e ela fique em foco. Como eu faço isso? Então tem que entender. Vou fazer um exemplo aqui bem rápido e prático para vocês entenderem também. Por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma mesa, quero colocar alguns itens ali para compor um prato, por exemplo, vou fazer um cenário e eu quero deixar ali os itens todos em foco ou o mais em foco possível que eu puder. Então nesse primeiro exemplo, o que eu fiz? Eu peguei agora uma canequinha, né, de café e coloquei ali um vasinho de flor. E na primeira foto, você percebeu o quê? Que ficou totalmente desfocado o fundo. Ali o vasinho de flor ficou desfocado. E vamos dizer que o efeito que eu quero é o contrário. Eu quero, por exemplo, deixar aquela flor, aquele vasinho focado, ou o mais foco possível, para deixar os elementos em foco. Na segunda foto, agora eu consegui ter esse resultado. Mas se você não entende como você controla isso, como que você faz, você não vai chegar nesse resultado. Então agora, exemplificando de novo, imagina que nesse exemplo que eu falei para vocês agora, que eu fiz, né, com a canequinha e a flor, imagine que são duas pessoas. Então você tem uma primeira pessoa na frente e você tem uma segunda pessoa atrás. O caso que eu falei ali de uma mesa de convidados, por exemplo, numa festa. E você quer deixar todo mundo em foco. Entendeu? Você tem que saber trabalhar com essa profundidade, tem que entender como funciona isso na sua câmera, como você vai configurar isso para que você deixe todo mundo então em foco. Por quê, gente? Voltando, você não corrige o foco depois. Então, muita atenção, aprenda direitinho, entenda sobre a questão de profundidade, entenda onde colocar o ponto certinho de foco na sua foto, porque aí sim você vai controlar totalmente o resultado que você quer na sua fotografia. Erro número 4. Erro número 4, não entender o flash. Por que a expressão não entender o flash? Você pode estar falando assim, mas eu entendo o flash, eu sei ligar, eu sei colocar na câmera e tal, mas o entender é entender o conceito do flash. Muita gente, eu já conversei com vários fotógrafos, muita gente tem uma ideia errada do flash. Começando por, eu não vou usar flash porque eu não fotografo à noite, eu só fotografo durante o dia, já tem a luz do dia, então não vou precisar o flash, não preciso usar o flash. E aí, gente, é o primeiro erro de você pensar, porque o flash a gente utiliza principalmente também durante o dia.
Mas por que, André? Se eu já tenho muita luz, se eu tenho a luz do dia, a luz do sol, para que eu vou precisar usar o flash? O flash não é para complementar onde eu não tenho luz? Também. Mas ele tem uma outra função, principalmente que quando eu tenho muita luz, se eu tenho muita luz incidindo num objeto, por exemplo, num assunto, o que ele vai me gerar? Sombra. Eu tenho de outro lado muita sombra. Então o flash, o que ele vai fazer? Ele é um instrumento que eu vou usar para equilibrar a luz. Então mesmo durante o dia a gente utiliza bastante o flash. Um exemplo, vamos dizer por exemplo que você é fotógrafo infantil e vai fazer um ensaio, por exemplo, um Smash the Cake. A criancinha vai fazer 1 ano de idade e você vai lá no parque da sua cidade e vai fazer um ensaio. Aí você chegou lá no parque da cidade, tem lá uma árvore lá e tem uma sombra embaixo da árvore e você coloca a criancinha naquela sombra, junto com o bolinho, tudo lá, monta o cenário para poder fotografar aquela cena. Só que acontece, uma árvore ela tem falhas, então o sol passa por ela, por exemplo, e você vai ter o quê? Sombra, sol, você tem falhas ali. Se você tira uma foto daquele jeito, vai aparecer tudo isso na sua fotografia. Vai aparecer todas as falhas ali, toda a parte de sombra e sol, sombra e sol, sombra e sol. Vai ficar horrível. Já se eu tenho um flash, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu flash e eu vou iluminar aquela cena com o flash, mesmo durante o dia, porque o flash ele vai varrer aquelas sombras. E aí sim você vai ter uma foto linda, totalmente equilibrada. Então, gente, um primeiro erro do fotógrafo que usa flash é achar que você só vai usar o flash durante a noite. Não, eu utilizo também durante o dia. Outro erro comum é achar que colocou o flash, pode disparar e a foto vai sair legal. Não, depende muito da forma como você usa o flash. O flash, nós temos hoje um modo manual e um modo automático do flash, que seria o modo TTL. Se você não souber trabalhar com os dois modos, você também pode estragar uma foto. Então, às vezes, quando eu percebo que a pessoa fala assim para mim assim, eu não gosto do flash, não é que ela não gosta. Você vai fazer assim, uma análise com a pessoa, vai conversar, não é que ela não gosta, é que ela não sabe usar. Ela já teve alguma experiência negativa com aquele flash. Então é importante entender o conceito. Quando que eu vou usar um flash no modo manual? O que é importante? Quando eu vou usar? Quando eu vou utilizar o flash no modo automático? E quando a gente fala de modo automático, de um flash, por exemplo, o modo TTL, já vem à mente o modo automático da câmera, mas não. Nesse caso do flash, no modo automático dele, o TTL, ele é bom também, ele ajuda bastante. Eu falo que é até mais fácil, até para quem está começando a trabalhar com flash, usar esse modo automático. Mas tem que entender, porque tem horas também que o modo TTL pode não te ajudar. É um modo, por exemplo, que a pilha gasta muito mais rápido. Já no modo manual economiza pilha. Então às vezes você chega num evento e fala, nossa, meu Deus, esqueci de carregar as pilhas, não trouxe pilha reserva, só tem a pilha que está no flash. E aí? Você não sabe se ela está cheia, se ela está pela metade, como que você vai fazer? O flash manual você sabe, por exemplo, que economiza. Só que se você não sabe usar o flash manual, não vai adiantar nada. Então é importante entender, o flash ele é muito relacionado à distância que você está do assunto, a distância do flash para o assunto que está sendo fotografado. Então entender como essa distância vai influenciar na sua fotografia, isso é super importante. Não é achar que eu tirei uma foto aqui agora da pessoa que está a 1 metro de distância, a foto saiu linda, maravilhosa. Eu viro para o outro lado e tiro uma foto de outra pessoa que está a 3 metros e achar que a foto vai ficar igual. Não! Dependendo do modo que você utilizar, a pessoa vai ficar escura. Ou se você tirou da pessoa que está a 3 metros e estava certo o flash, você virou agora e tirou de uma pessoa a 1 metro, pode sair estourado. Então tem que entender, gente. Isso é importante, tá? O flash, ele tem as peculiaridades dele. E o flash é muito útil, principalmente se você vai usar a sua câmera à noite e se você tem uma câmera de entrada, por exemplo, e você vai ter que usar um recurso da sua câmera que vai gerar muito ruído na sua fotografia, vai perder qualidade. Se você tem um flash, você consegue eliminar, você consegue substituir e gerar a luz que você precisa e não gerar esse ruído na sua fotografia. Então entender do flash é assim essencial. Entender que você não precisa jogar aquela luz estourando na cara da pessoa, que vai deixar a pessoa cega. Você tem formas de compensar isso aí. Forma de rebater o flash, em vez de jogar um flash direto, eu vou jogar um flash, por exemplo, rebatido no teto.
Mas tem que entender também que quando eu vou rebater no teto, a cor do teto influencia na minha foto, na minha luz, então tem que tomar cuidado com isso. Então são vários pontinhos que você tem que entender. São várias técnicas, são várias formas diferentes que você tem para usar um flash. E flash também não é todo igual, tá? Você tem os flashes das marcas e você tem flashes genéricos que funcionam bem, funcionam em várias marcas de câmeras, mas cada flash também funciona com a sua câmera específica, porque os pinos de contato são diferentes para a câmera. Então, gente, o flash eu falo que é um recurso essencial. Todo fotógrafo tem que aprender a usar flash. Mesmo que você não goste de usar, mesmo que você queira aproveitar mais a luz natural, mais a luz do dia, ou um LED, né, uma luz contínua, tem horas que você vai precisar usar um flash. Então entender é um dos erros que a maioria dos fotógrafos não entendem, não conseguem. Então é um recurso essencial, é um recurso que realmente faz a diferença na minha fotografia. Tá? Eu uso bastante o flash, porque com flash também eu consigo fazer luz criativa, eu consigo tirar foto de ângulos diferentes de luz para ter efeitos diferentes na minha foto, tá? Então fica assim muito legal, fica bacana você utilizar um flash. Vou colocar alguns exemplos para vocês de algumas fotos feitas aqui por uma fotógrafa que é amiga aqui da região, tá? A Andrea Believe, algumas fotos que ela faz utilizando um flash fora da câmera, que é uma foto criativa. Então são efeitos bacanas que a Andrea faz utilizando esse flash fora aqui da câmera. Vou colocar essas fotos aqui para vocês poderem ver e saberem, terem algumas ideias do que fazer utilizando um flash. Nosso quinto e último erro é... não saber compor, não saber composição fotográfica. Bom, André, mas o que é esse raio, o que é esse negócio de composição fotográfica? Você já viu uma fotografia que você gostou bastante dessa fotografia, mas às vezes você não sabe por quê? Uma fotografia que quando você olha assim, você fica um tempão ali, pelo menos uns 15 segundos prestando atenção naquela fotografia. Mas por que aquela fotografia te chama tão atenção? Às vezes você vê fotografias parecidas, né? Vamos dizer que tem o mesmo assunto, uma mesma paisagem, por exemplo, mas uma você gostou bastante, a outra não ficou interessante, a outra não chama atenção. Por quê? Porque foram usadas regras de composição naquela fotografia. Então, para que serve a composição? Para deixar a sua fotografia mais agradável, para deixar a sua fotografia mais atraente, para que realmente a pessoa olhe e fale, nossa, que foto linda, que foto maravilhosa, realmente a foto mexeu comigo. Hoje não, hoje a gente vê um local que muitas vezes a gente achava feio, hoje a gente olha com outro olhar, já sabe que ali dá para fazer outras, né, fotos bonitas, né? Assim, não é muito o local, mas é a técnica, né? Muita gente fala assim, né? Eu vejo alguns fotógrafos falando, nossa, mas eu não tenho criatividade, né? Eu não sou criativo. E eu falo, eu também não, gente. Eu não nasci com criatividade, mas eu aprendi a ser criativo. Eu aprendi a compor, utilizando várias regras que a gente tem hoje, que te ensinam, que te dão base para que você faça uma foto mais interessante, faça uma foto mais agradável, aquela foto realmente que chame a atenção. Então, isso é composição. Então, principalmente para quem está começando agora, você está preocupado em quê? Em só trabalhar a luz, em deixar a foto clara, bem exposta, mas esquece que tem uma composição. Aí você deixa a pessoa, por exemplo, torta, você deixa uma linha do horizonte. O que é uma linha do horizonte? É uma linha, por exemplo, que divide a terra do céu, o mar da terra do céu, a linha torta, você transforma uma rua numa ladeira. Então você, por exemplo, não presta atenção nisso, você não presta atenção em elementos distrativos. O que são elementos distrativos? São elementos que a gente fala que são pontos de fuga do olhar. Imagina então que você está fotografando, por exemplo, uma modelo, né? Uma pessoa, tem um fundo, só que você tem alguns elementos nessa foto que chamam mais atenção do que a própria modelo. Então são pontos de fuga do olhar. Então em vez de você olhar para a modelo na foto, você está olhando para o ponto de fuga. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. Você tem a sua foto muito poluída, entendeu? Muita coisa. Eu falo que tem que fazer um Photoshop antes de fotografar. Né? Você tem que olhar aquela sua foto, aquela sua cena e falar o que são, eu posso tirar? O que tem elementos aqui de distração?
O que eu posso limpar aqui dessa cena que vai deixar a minha foto mais limpa, mais clean, mais agradável? Cores. Às vezes você vai usar cores que não combinam. Você vai tirar, por exemplo, uma foto. Eu vou lá num parque, numa área verde, tirar uma foto. Simplesmente a pessoa vai lá também, o meu modelo vai lá, eu não instruí ele chega de verde também. Imagina, vai estar tudo confundido, uma coisa só na paisagem. Então, gente, a composição ela é importante. Tá? Formas de compor, utilizando linhas paralelas, utilizando a textura que você tem no ambiente para você compor, por exemplo, no ensaio. Então, tudo são regras importantes que você tem que saber. Regra dos terços, por exemplo, que é uma das regras que a gente mais usa na nossa fotografia. E o que é a regra dos terços? Se eu perguntar hoje para você, que está começando agora, se você fotografar uma pessoa, onde você vai deixar essa pessoa na foto? Com certeza você vai falar, André, eu vou deixar no centro da foto. A maioria das pessoas vai falar isso. E o que diz a regra dos terços? Que você nunca deve deixar o elemento principal da sua fotografia no centro da imagem. Por quê? É o local menos interessante. Porque o olho humano, ele começa a enxergar da esquerda para a direita. Tanto que eu não sei se você sabia, mas se você for pegar uma revista, por exemplo, e fazer um anúncio na página da esquerda é muito mais caro do que o anúncio na página direita. Sabia disso? Porque é onde o olho humano vai prestar mais atenção. Então a regra dos terços diz isso, não deixe o elemento principal no centro. Então se eu não posso colocar no centro, onde eu vou deixar? Eu vou deixar em um dos cantos, direito ou canto esquerdo. Então ela fala o seguinte, você vai pegar, por exemplo, o seu visor, a sua câmera, o seu visor, e vai dividir em 9 partes iguais. Como? Eu vou traçar 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais, e eu vou ter 9 partes iguais. E onde essas linhas se encontram, onde eu tenho esse cruzamento, eu tenho chamados de pontos de interesse ou pontos de ouro. E então é nesses pontos que eu vou colocar o objeto principal. A gente vai colocar uma foto aqui de exemplo para você. Ela é feita sem a regra dos terços, com o objeto no centro, e agora ela composta com a regra dos terços. Olha como chama muito mais atenção essa fotografia na regra dos terços do que a foto feita com a pessoa no centro. Então, gente, eu acabei de ensinar vocês agora uma regra da composição, que é a regra dos terços. A gente tem um monte de regras. Eu, pelo menos aqui na minha cabeça, lembro de umas 20 regras fáceis. Então, estudem. Composição vai fazer total diferença na sua fotografia. Então, esses são os 5 principais erros, os mais importantes que eu considero, para quem está começando agora na fotografia. E tá vendo esse segundo erro aqui, ó, o controle da luz? Vou até circular aqui para você, para ficar claro. Esse para mim é um erro divisor. Porque se você conhece, entende e sabe controlar a luz da sua fotografia, ele vai ser um primeiro passo para que você saia do modo automático da sua câmera e comece a trabalhar no modo manual. Então esse aqui é o divisor de águas na sua fotografia. E para mostrar o meu comprometimento com o seu aprendizado, na próxima aula eu vou ensinar você como pegar a sua câmera e controlar a luz, controlar a quantidade de luz que está entrando pela sua lente, controlar o tempo que o sensor vai ficar aberto recebendo essa luz, a sensibilidade desse sensor, ou seja, eu vou te ensinar a deixar a sua foto da forma que você quiser. Eu quero a foto super exposta, eu quero ela muito subexposta, eu quero mais clara, mais escura. Do jeito que você quiser, você vai aprender na nossa próxima aula. Então, comenta aí para mim, aqui embaixo, se você gostou dessa aula, se você comete algum desses erros, se já cometeu algum desses erros, e como isso afetou a sua fotografia, ou se você tem algum erro também que você acha que é interessante, que você comete ou já cometeu e que eu não falei aqui, escreve aqui pra gente. O seu comentário ele é muito importante porque ele direciona todas as nossas aulas para saber se a gente está no caminho certo, se a gente realmente está entregando um conteúdo que faz a diferença para você. Então deixa aqui o seu comentário ou na nossa comunidade lá no Facebook.
Agora, se você é uma pessoa ansiosa como eu sou e não quer esperar até a próxima quarta-feira para ter mais conteúdo, acesse o nosso canal do YouTube, entre na nossa comunidade no Facebook, nosso canal do Telegram, que vai ter muito conteúdo bacana sobre fotografia para você. É isso aí, te vejo no nosso próximo encontro na quarta-feira aqui no Fotógrafo em Ação.